Vamos dar prosseguimento à nossa disciplina Terapia Psicoteológica, passo 5, processo interventivo, compromisso e processo de mudança. Vamos ver agora sobre os diferentes mecanismos de enfrentamento. Nós falamos tanto em mecanismos de enfrentamento, mas afinal das contas, quais são eles? Então nós temos que levar em consideração algumas coisas. Primeiramente, quanto à origem dos seus recursos. Como já dissemos antes, a pessoa tem que ter recursos internos, recursos do seu próprio psiquismo, recursos do seu próprio self maduro e recursos externos, relacionados ao ambiente onde a pessoa vive, propriamente dito. Também os mecanismos de enfrentamento devem ser vistos quanto ao foco a que se direcionam. Eles podem ser direcionados ou focados à resolução do problema estressor propriamente dito. Então, a pessoa desenvolve padrões, estratégias de análise e resolução de problemas e do ambiente ou circunstância. Mas, muitas vezes, temos que entender que esses mecanismos de enfrentamento devem ser direcionados à pessoa. Ou seja, o foco não é o problema da pessoa, mas a pessoa do problema, onde ela tem que desenvolver padrões e estratégias comportamentais próprias para si e autocontrole, tanto mental como emocional. Tenha sempre em mente que nós estamos falando em desenvolver o autogoverno, a pessoa assumir o domínio da sua própria vida. Então, os mecanismos de enfrentamento sempre são associados ao autogoverno, coisa que nós já mencionamos no passo 4. Nós estamos falando sobre mecanismos de enfrentamento associados aos recursos internos e internos que a pessoa tem. Então, observe que esses recursos, eles podem ser direcionados ao problema ou direcionados à pessoa. Tenha sempre em mente que o nosso principal foco não é o problema da pessoa, mas a pessoa do problema. Então, quando nós falamos em recursos internos, são vários. O primeiro conjunto dos recursos internos são os chamados recursos cognitivos ou intelectuais. Quando direcionados ao problema, a capacidade de análise dos fatos para compreender melhor o problema que está sendo enfrentado, observar o problema realmente, ver suas características, sua origem, sua evolução, a possível solução, por que a coisa realmente está acontecendo. Mas quando direcionados à pessoa, é aumentar a capacidade de raciocínio da pessoa, sua capacidade de buscar conhecimento e, mais do que isso, capacidade de julgamento e discernimento. Reparem que é focar na pessoa, aumentar sua capacidade de raciocínio e de julgamento, porque ela terá mais capacidade de analisar o problema propriamente dito. Temos que ver também a capacidade de decisão com relação ao problema em si. Que decisão tomar com relação a esse problema? Mas também lembrar que o que nós queremos é desenvolver a capacidade de decisão pessoal, não tanto com relação ao problema, mas no contexto geral, na vida da pessoa em si. Também com relação ao problema, levar a pessoa a saber trabalhar com objetivos e metas. O que ela pretende? Qual é a sua meta em si ao ser alcançada? Essa meta pode ser dividida em objetivos parciais. Lembre-se que é muito mais fácil atacar pequenos problemas sequencialmente do que querer uma solução global de uma coisa de uma vez só. E quando nós falamos sobre isso, quando direcionados à pessoa, é aumentar a autoconsciência da pessoa, a consciência que a pessoa tem de si mesmo, o seu autoconhecimento, conhecer realmente qual o seu modo de agir, os recursos que tem, e a autoobservação, aprender a observar a si mesmo.
Observe que a autoconsciência, autoconhecimento, autoobservação, nós já falamos no passo 4. Agora talvez seja o momento de você fazer uma revisão desse assunto e voltar ao passo 4 abordado anteriormente. Observe que nós estamos falando sobre recursos internos, primeiramente os recursos cognitivos, a cabeça da pessoa, como a cabeça funciona, para a própria pessoa em si e com relação ao problema que está enfrentando. Continuando, observe agora que nós estamos destacando os chamados recursos emocionais. Quando nós falamos emocionais, talvez o termo mais apropriado fosse recursos afetivos, porque nós não estamos falando só de emoções, estamos falando de sentimentos também e estamos falando também de instintos. Observe que agora, com relação aos recursos emocionais, nós estamos direcionando a pessoa desenvolver inteligência emocional ou autocontrole. Muitas pessoas são verdadeiros analfabetos emocionais, não sabem lidar com as suas dificuldades emocionais, afetivas, então a pessoa precisa conhecer qual é a sua linguagem emocional, aprender a controlar, desenvolver isso, desenvolver o autocontrole. Esse é um dos principais mecanismos de enfrentamento que a pessoa tem que desenvolver. E repare que nós estamos falando desenvolvimento da inteligência emocional, ou seja, algo direcionado à pessoa. Também a pessoa deve procurar desenvolver sua autoestima e, consequentemente, a autoconfiança, o seu altruísmo, a sua capacidade ou seu interesse em querer ajudar os outros, sempre vai ser uma forma da pessoa estar ajudando a si mesma. Muitas pessoas chamam o altruísmo de egoísmo positivo, porque ao ajudar alguém, o que a pessoa na realidade está fazendo é ajudar a si mesmo, como se fosse o egoísmo, mas só que olhado de uma maneira positiva. Ainda quando falamos em recursos emocionais, também temos que colocar a empatia, é saber se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro sente, o otimismo, sempre olhar a sua ação de uma maneira positiva, mesmo que porventura um problema não tenha solução, a pessoa sempre tem que entender que pelo menos está fazendo a sua parte e tem que ter isso na cabeça. A sua vida tem que ser pautada por esse otimismo. E também sentimento de felicidade. Observem que a palavra felicidade vem do latim felix ou felice, que quer dizer literalmente ser frutífero, ser produtivo. Então, a pessoa feliz é aquela pessoa que é produtiva, aquela pessoa que realmente faz, que produz frutos. Observe que todos esses recursos emocionais estão focados, direcionados para a pessoa e não para o problema em si. Porque se a pessoa tiver esses recursos, principalmente a inteligência emocional, ela vai ter uma maneira mais positiva de enfrentar o problema propriamente dito. Continuando ainda nos recursos internos, temos que falar sobre os recursos comportamentais, quando focados ao problema em si. Dedicação, constância e perseverança na resolução daquele problema, como também disciplina e determinação, porque por pior que seja o problema, se nós partirmos do princípio que não vamos buscar uma solução, a solução não virá. Só que para buscar uma solução ao problema, dedicação, constância, perseverança, disciplina e determinação. Agora observe os recursos comportamentais quando direcionados à pessoa. A pessoa tem que ter capacidade de liderança, pelo menos liderança da sua própria vida, de autocontrole comportamental, não ser uma pessoa que meta o pé pelas mãos, mas que seja metódico em tudo que faz. Tem que ser uma pessoa com motivação,
Aí nós falamos uma pessoa motivada a agir e mais do que isso, ser também motivador para levar outras pessoas também a tomar uma atitude ativa. Controle de hábitos, vícios, manias, autonomia, que é a capacidade que a pessoa tem de dirigir a sua própria vida, mesmo quando esteja relacionado com outros, e principalmente no que se refere a recursos comportamentais, a resiliência, a capacidade de resistir às adversidades. Observe que muitas vezes enfrentamos problemas os mais diversos. Se a pessoa realmente não tiver resiliência, não souber levar as pancadas e sobreviver, ela não vai conseguir ter dedicação, constância, perseverança, disciplina, determinação. Então, resiliência é um dos mecanismos de enfrentamento mais importante que uma pessoa pode desenvolver ao longo da sua vida. Um quarto grupo dos recursos internos são os chamados recursos morais, quando direcionados ao problema, a disposição de assumir novos valores com relação àquele problema. De repente, o problema tem que ser olhado de uma outra maneira e talvez o que parece ser um problema não é um problema, mas algo para direcionar a pessoa a pensar, a julgar de maneira diferente. Agora, quando direcionados à pessoa propriamente dito, lembrar que pessoas que têm valores pessoais, valores familiares, valores morais elevados, essas pessoas, em geral, suportam mais as adversidades, são mais resilientes, em geral enfrentam os problemas de maneira muito mais otimista. Então, observe que nós devemos focar principalmente na pessoa, lembrar que os problemas em si, se nós temos uma pessoa apta a lidar com os problemas serão enfrentados de uma maneira mais eficaz. Mas se temos uma pessoa inapta, todo problema sempre parecerá um grande problema. Mas os recursos internos ainda continuam.